Olá, olá, nono ano. Vamos novamente aos nossos exercícios sobre concordância nominal. Sou o professor Wesley e nós vamos dar continuidade à correção dos exercícios a partir da questão 10. Então, vamos lá, né? Temos aqui, marque o erro. Marque o erro de concordância. Temos a questão, aliás, a alternativa A, né? Vamos analisar todas, né? Uma por uma, e aí nós vamos então passar por várias regras, né, da concordância nominal. Os alunos ficaram sós na sala. Bom, se eles ficaram sós, nós temos que observar que existe aqui, olha só, o substantivo, os alunos, o núcleo, alunos, ficaram, verbo de ligação, e como é que eles ficaram? Sozinhos. Então, quando você substitui por sozinhos, significa que é um adjetivo e tem flexionar, né? Alunos sós. Você não vai falar os alunos ficaram só na sala, tá? Opa, mas pode falar isso também. E agora? Depende da intenção, tá? Então é por isso que a C aqui está correta também. Os alunos ficaram só na sala. Qual é a diferença? É um probleminha, porque você vai ter de, então, mobilizar conhecimentos de semântica, né? Ou seja, o sentido da frase. O sentido, a intenção discursiva aqui, certo? Assim como, por exemplo, nós vimos aqui na questão 9, né? Deixe nenhum nem outro animal, né? Bom, vamos lá. Temos aqui, então, os alunos ficaram sós na sala, sozinhos, certo? Ficaram sozinhos na sala, está correto. Agora, se a intenção, ao se produzir esta frase, foi essa, de que eles ficaram sozinhos, está correto? Se a intenção é de que eles não saíram da sala, não que eles tenham ficado sozinhos, tá? Na verdade, eles ficaram somente na sala. Aí é a diferença, né? No sentido da frase, na intenção, né, discursiva. Ou seja, eles não saíram da sala. Ah, aconteceu uma coisa no colégio, quebraram tal coisa. Ah, mas os alunos do nono ano ficaram só na sala. E essa quebra aconteceu lá na quadra. Então, não tem como ter sido os alunos do nono ano. Eles ficaram só na sala. Ou seja, ficaram somente na sala, não saíram da sala. Aí a intenção é outra. E está correta também esta frase. Nós queremos o erro. Não é, no caso, a alternativa A e não é também a alternativa C. Vamos ver a alternativa D, já que estamos na C. Márcia está meio vermelha. A palavra meio, novamente aqui, ó. Bom, aqui, no caso, meio concorda, a palavra meio concorda com palavras, com a palavra palavras. Então, tem de concordar. Por quê? Porque a palavra palavras é um substantivo. E o que estiver concordando com, no caso, a palavra palavras, é, então, um adjetivo ou tem uma função adjetiva, certo? A não ser aquela exceção do substantivo que tem função adjetiva, né, modificando o outro substantivo, que aí vai ser invariável, beleza? Vai se comportar como um advérbio. Então, nós temos aqui meio, está modificando que classe de palavra? É essa a forma de se fazer análise de uma concordância nominal, tá? Está modificando a palavra vermelha. E vermelha é uma cor. E a cor, quando for, por exemplo, realmente cor primária, tá? Não só primária, na verdade, estou errado, né? Seja cor. Se for cor, tem função de adjetivo. Se for um substantivo que você usa como se fosse uma cor, por exemplo, sangue, né, para dizer que é uma tonalidade de vermelho, então já não é cor, certo? É um substantivo usado como cor. Aí é invariável. Mas aqui não, vermelha é cor, então tem de concordar, né? Márcia, vermelha. Está concordando com Márcia, a palavra vermelha. Só que meio modifica vermelha, certo? Nós não estamos analisando a palavra vermelha, e sim a palavra meio. Então, meio, ela modifica a palavra, né? Essa palavra modifica a palavra vermelha. Então, se modifica um adjetivo, não vai haver concordância, só modifica. Porque é o advérbio que é invariável
tá? Ele não, no caso, concorda com outras palavras em gênero e número, tá? Então, o advérbio modifica um adjetivo, um outro advérbio ou verbo. Aqui está modificando o adjetivo. Então, a questão é, você observou que meio modifica um adjetivo, é um advérbio, e aí você tem de se lembrar que o advérbio é invariável. Está correta esta frase. Nós queremos o erro. Achamos? É a letra B. Deixa eu colocar o xizinho aqui. E vamos analisar. Já era meio-dia e meio. Muitas pessoas falam assim, mas está incorreto. Por quê? Já era meio-dia. Olha só, meio modifica a palavra dia. O dia, masculino, então é meio. Tá? Concordando, então, em gênero e número. Está correto. Tá? Tem a função de adjetivo. Agora, já era meio-dia e meio. Este meio está concordando com dia? Então, está correto, professor. Não está concordando com dia. Está concordando com hora. Já era meio-dia e meia hora? Está incorreto. Já era meio-dia e meia hora. Porque hora é o substantivo com o qual a palavra meio concorda, tá? E hora tem aqui o gênero feminino e está no singular. Então, tem que ser a frase, né, dita de forma correta ou escrita. Já era meio-dia e meia hora. Só que a gente não fala hora, para quê? Né? É uma questão de coesão. Né? Nós, então, acabamos, vamos dizer assim, subentendendo a palavra hora. Ou seja, uma coesão por elipse, certo? Beleza, então. Achamos aqui que queríamos. Não falem mais isso, então. Já era meio-dia e meio, tá? Só que eu vou ter que deixar aqui do jeito que estava, né? Pronto. Para vocês entenderem o erro. Pronto, agora está correto, né? É a correção. Então, beleza, vamos para 11. Assinale a opção em que o nome da cor apresenta erro de concordância. Eita, o erro da cor. Isso aqui não é brincadeira, não. Eu vou conversar com vocês sobre o assunto e depois nós vamos ver na apostila, né, que eu tenho, então, essa regra, tá? Inclusive, está aqui, ó. Plural das cores, tá? Beleza, vamos lá. Tem duas blusas verdes, musgos. Eita, nós queremos o erro, não é? Pronto, já achamos. Tá? Vamos ver aqui. Olha só. Nós temos aí, então, a palavra verdes, musgos. Ô, professor, mas são duas palavras. Não, é uma palavra. Tá? É um, então, adjetivo composto. Por quê? Porque se refere a blusas. São as blusas que são verdes musgos. Está incorreto. Por quê? Porque em um adjetivo composto, o primeiro item sempre é invariável. Tá? Tem duas. Isso na regra geral dos adjetivos compostos. Né? Blusas verde é o correto. E o segundo, no caso o adjetivo, vai concordar com o substantivo, tá? Em gênero e número. Tá? Então, tem duas blusas verdes musgas? Não existe isso. Tá? Beleza. Então, qual é a questão? Mesmo assim, neste caso, não vai haver concordância. Por quê? Olha só. Se fosse uma outra situação, você poderia fazer a concordância de musgo. Tá? Não existe porque a regra diz o seguinte. O segundo adjetivo, quando realmente for adjetivo, concorda com o substantivo a que se refere. Só que não é um adjetivo a palavra musgo. Tá? Como assim não é um adjetivo? Ela pode ser usada como adjetivo, sim, mas ela é um substantivo. Substantivo usado como adjetivo, modificando um outro substantivo, mantém-se invariável. Então, o correto desta frase é tem duas blusas verde, olha só, musgo. Certo? Então, esta aí é a correta, tá? Esta frase, então. Beleza?
Então, vamos passar aqui para B. Já achamos, é que nós queríamos. Está incorreto aqui. Pronto. Beleza? Então, usava sapato creme. Desculpem, sapatos creme. Tá? Estamos usando aqui, então, no caso substantivo, como se fosse um adjetivo. Substantivos que têm a função de adjetivo são usados como, no caso, palavras invariáveis. Certinho? Então, essa aqui é a questão, gente. Está incorreto. Beleza? Aliás, desculpe, está correto, porque é creme. Não pode ir para o plural, cremes, por exemplo. Tá? Comprou faixas verde azuladas. Beleza? Então, nós temos aqui, olha só. Nós temos verde azuladas. Este verde aqui é o primeiro, então, substantivo. Desculpe, adjetivo, de um adjetivo composto. Então, está correto. Beleza? Então, este verde aí deve estar sempre invariável. Tá corretíssimo. Tá? Então, você pode flexionar a segunda parte. Azuladas, por quê? Porque é uma cor, concordando com faixas. Então, está correto toda então, a concordância do adjetivo composto. O Word que está dizendo que não. Né? Beleza, então. Por isso que é melhor estudar. E não confiar no Word. D. Trouxe gravatas azul celeste. E não tinha que ser azul celestes? Não, porque celeste não é uma cor. Tá? Não vai funcionar como um adjetivo. Na verdade, toda a expressão azul celeste simplesmente é invariável. Esta é a explicação. Assim como azul marinho. Beleza? Então, invariável. Está correto. Vamos para a questão aqui de número 12. Aponte o erro de concordância. Bom, nós vamos analisar todas as alternativas novamente. Nós temos então na questão 12A, vi homem e mulher animados. Nós temos dois substantivos para um adjetivo. E observe que os substantivos estão antepostos ao adjetivo. Então, qual é a regra? Pode concordar com o mais próximo, no caso aqui com mulher, ou com o, no caso, gênero dos dois. Se houver gêneros diferentes, vai ficar no masculino plural. Está no masculino plural. Será que está correto? Homem, gênero masculino, mulher, gênero feminino. Então, nós temos animados corretamente usado, né? Ou seja, a palavra está corretamente usada. Por quê? Porque quando você tem 1000 substantivos no feminino e somente um no masculino, lá no meio, tá? Então, se o adjetivo você quer usá-lo no plural, vai ser no plural masculino, tá bom? Beleza. Então, temos aqui uma alternativa correta. Nós queremos o erro. Poderia ser: vi homem e mulher animada. B. Incluso seguem os juros. Os juros seguem inclusos. Seria correto. Tá? Achamos a que queremos. A gente coloca um X, mas esta é a correta, mesmo estando incorreta. Tá? Então seria inclusos. Espero que vocês tenham entendido. A questão está incorreta, mas é a que nós queremos, então é a correta. Inclusos seguem os juros. Beleza? Encontramos rio e lagoa suja. Pode concordar com o mais próximo. Está correto. Ou rio. O rio, gênero masculino, e a lagoa, gênero feminino. Então, poderia ser: encontramos rio e lagoa sujos. Beleza? Agora, Regina ficou a sós. A expressão a sós sempre é invariável. Beleza? Sempre. Então, está correto. Eu nem mostrei para vocês aqui o plural das cores, né? Se é cor, é adjetivo. Flexiona-se em número e gênero. Calção amarelo, calções amarelos. Se a cor é representada por substantivo, não se flexiona. Calção laranja, calções laranja. No composto formado por dois adjetivos, que é o que nós estávamos conversando, só o segundo varia. Calções verde amarelos, blusas azul claras. Tá? Olha só. Agora temos nota. Na atualidade, azul marinho, azul celeste são invariáveis.
o que nós vimos na alternativa D, se não me engano. Tá? Agora, no composto formado por adjetivo e substantivo, independentemente da ordem, nenhum elemento varia. Tá? Adjetivo e substantivo. Ah, professor, mas claro aqui, ó, modificou, o senhor falou que não pode. Olha, isso aqui é um substantivo. Tá? Beleza? Aliás, desculpe, isso aqui é um adjetivo. Se for adjetivo com substantivo. Beleza? Cadê? Tá aqui. Adjetivo e substantivo. Aqui é adjetivo e adjetivo. O primeiro não se flexiona, o segundo sim, concordando com o substantivo. Blusas. Tá? O mesmo caso aqui. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Azuladas. Tá? Tudo bem que azuladas aí é um adjetivo que remete à cor. Então, tem que variar mesmo assim. Agora, celeste aqui, ó, azul celeste, tá? É um adjetivo, mas simplesmente a expressão por inteiro é, então, invariável, tá? Celeste, adjetivo, tá bom? Então, deveria variar aqui, mas simplesmente existe a regra que diz que é invariável, tá? Temos aqui, então, olha só, no composto formado por adjetivo e substantivo, como estávamos conversando, independente da ordem, nenhum elemento varia. Calções verde, limão, blusas cinza, claro. Tá? Então, se houver um substantivo. Tá? Beleza, então vamos lá. Temos aqui azul faiança e azul ferrete. São invariáveis, né? Porque faiança e ferrete são substantivos. Beleza? Agora, verde galho e azul fino. Embora formados por dois adjetivos, são invariáveis. Tá? Aí é memorização, infelizmente, porque não dá para aplicar a regra, então, geral. Beleza. Vamos voltar aqui ao exercício. Então, temos aqui na C, encontramos rio e lagoa suja, já vimos, na verdade já vimos todas, né? Vamos então aqui para a questão 13. Marque a frase com a frase mal flexionada. Ficou ruim, né? Mas eu retirei da gramática. Beleza? Então, vamos lá. Temos aqui. Comprou camisa vermelho sangue. Olha só, acabamos de aprender. Aqui nós temos um adjetivo composto que concorda com camisas, só que o primeiro termo sempre invariável. O segundo termo, se for um substantivo, adjetivo substantivo, tudo invariável. Está correto? Nós queremos a mal flexionada. Tá? Olha a forma em que, então, este comando foi produzido. Mal flexionado. Como assim? Que não há uma concordância. B. Assuntos nenhum lhe agradável. Achamos aqui que queríamos, né? É a B. Já observaram por quê? Pelo seguinte, assuntos está no plural. Tá? Masculino. Nenhum não tem uma variação de gênero, mas tem uma variação de número. Nenhuns existe. E nenhum está se remetendo, ou seja, está se referindo a assuntos. Então, seria o correto. Assuntos nenhuns lhe agradavam. Beleza, assuntos nenhuns lhe agradavam. Pronto, está mal flexionado. Não há quaisquer perspectivas. Aplicação da regra geral. Perspectivas é o substantivo e quaisquer concorda com perspectivas. O problema é que a palavra qualquer tem o plural no seu meio. Quaisquer. Observem que há a substituição da letra L no caso, pela formação is. Assim como, por exemplo, papel, papéis. Há umas, vamos colocar assim, exceções nessa regra? Mas vamos lá. Temos aqui então. D. Elas não se abrem por si sós. Elas sozinhas. Tá correto? Entenderam? Não é aquele caso de que a porta está só naquele lugar. Não tem como isso aí, né? Neste caso aqui. Então, beleza. Bom, terminamos aqui a 13, certo? Já vimos muitas regras aí, vamos ficar por aqui hoje. Então, na próxima aula, a gente continua da 14 em diante, beleza?
E aí nós vamos fazer até a 20, que vai dar tempo, né, exato para então praticarmos todos esses exercícios e depois, logicamente, estarmos prontos para a prova bimestral, né? A prova do quarto bimestre. Então, gente, até a próxima aula e tchau, tchau.